Parte 3. A mortificação do pecado nos crentes. Abre aspas. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Fecha aspas. Romanos 8:13. Capítulo 13. Caráter da mortificação. Eu autorizei a publicação desse discurso por duas razões. Primeiro, ao considerar o estado atual dos cristãos professos, observei uma grande carência de habilidade entre muitos para lidar com as tentações. Embora possam ter paz no mundo, sofrem tensões e divisões entre si. Segundo, tenho visto os enganos perigosos de alguns que dão orientações sobre disciplina espiritual. Por ainda desconhecerem o mistério do Evangelho e a eficácia da morte de Cristo, eles impõem sobre seus discípulos julgos desnecessários. Sua visão sobre mortificação não se relaciona à natureza do Evangelho e não está sujeita a seus meios e efeitos. Isso gera superstição, justiça própria e ansiedade de consciência naqueles que se submetem a essas falsas formas de disciplina. O que proponho expressar humildemente aqui, no espírito e na verdade do Evangelho, é uma visão bíblica da mortificação, enfatizando a realidade da aliança da graça. Tendo pregado sobre esse assunto com alguma convicção graciosa, tenho recebido veementes solicitações de várias pessoas para publicar esse material. É, por certo, o principal desejo de minha vida promover disciplina e santidade em meu próprio coração, bem como no de outros, para a glória de Deus. Que esse tratado possa exaltar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em todas as coisas. A mortificação é essencial para os crentes. Encontramos o fundamento da disciplina cristã expresso pelo apóstolo em Romanos 8:13, abre aspas. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Fecha aspas. 5 pontos devem ser observados acerca da última metade desse versículo. Uma condição é declarada. C. Um sujeito é definido. Vocês, os crentes. Um meio é identificado. Pelo Espírito. Uma tarefa é prescrita. Fazer morrer os atos do corpo. Uma promessa é dada. Viverão. É o primeiro ponto, a condicional C, que se revela como crucial. Proposições condicionais como essa denotam duas coisas. Primeiro, a incerteza dos eventos prometidos, pois a condição é absolutamente necessária para o que se segue. Segundo, elas sugerem a certeza da coerência e a conexão entre as coisas mencionadas. Médicos prometem a um paciente enfermo: se você tomar esse remédio, vai recuperar a sua saúde. Elas implicam a certeza da conexão entre o remédio e a saúde quando eles fazem uma declaração condicional. Essa conexão em Romanos 8:13, no entanto, não é entre causa e efeito. Na realidade, entre meio e fim. Deus indicou os meios de mortificação através do Espírito para alcançar o fim, vida. Se você usar esses meios, viverá. A seguir, observe que o sujeito a quem esta tarefa é prescrita, vocês, crentes, são o sujeito dessa mortificação. É característica de muito farisaísmo empurrar essa tarefa sobre os outros em justiça própria. Mas somos nós, os crentes, que precisamos aceitar essa tarefa. Mesmo os santos mais destacados, que procuram permanecer livres do poder condenatório do pecado, necessitam fazer dessa a sua ocupação enquanto viverem. Mortificar o poder do pecado que habita o interior. Terceiro, observe que o Espírito Santo é o principal meio para a realização dessa tarefa. O Espírito mencionado aqui é identificado como o Espírito de Deus, nos versículos 9 e 14, o Espírito de Cristo, nos versículos 9 e 11, o Espírito de adoção, no versículo 15, e o Espírito que faz intercessão pelos santos, no versículo 26. Todas as outras formas de disciplina são vãs, e todas as outras ajudas nos deixam desamparados. A mortificação só pode ser levada a cabo pelo Espírito. Como Paulo diz em Romanos 9, 30 a 32, muitos tentam fazer isso baseados em outros princípios e de outras formas, mas isso é a obra do Espírito. Apenas por meio dele isso é possível. Nenhum outro poder pode realizá-la. A mortificação baseada no esforço humano, implementada por meio de estratégias humanas, sempre termina em justiça própria. Essa é a essência e a substância de toda religião falsa no mundo. Quarto, observe que a tarefa da disciplina é fazer morrer os atos do corpo. Isso suscita 3 perguntas para nossa consideração.
O que significa o termo corpo? Quais são os atos do corpo? E o que significa a expressão fazer morrer? O corpo, no encerramento do versículo, é o mesmo que a carne no início. Abre aspas. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Fecha aspas. O apóstolo faz uma antítese entre essa carne e o espírito. O corpo é, assim, toda a corrupção e depravação de nossas naturezas, que ele literalmente compartilha em grande parte. É o pecado que habita o interior, a carne corrompida ou a cobiça que está ali sugerida. Paulo se refere a ele em Romanos 6,6 como o velho homem, ou o corpo do pecado. Ele é a incorporação de todas as afeições distorcidas e a base de toda cobiça. As obras do corpo são descritas em Gálatas 5,19 como as obras da carne. O apóstolo diz que elas são manifestas e então enumera 17 obras específicas. Abre aspas. Suas paixões e os seus desejos. Fecha aspas. Gálatas 5,24. Produzem frutos e obras. É nesse sentido que Paulo fala do corpo como morto por causa do pecado, em Romanos 8,10. Esse é o resultado delas. Mortificar é literalmente disponibilizar para a morte. Abre aspas. Se vocês fazem morrer, vocês matam. Fecha aspas. Argumenta o apóstolo. O pecado que habita o interior do crente é o velho homem que deve ser morto, com todas as suas faculdades, propriedades, sabedoria, habilidade, sutileza e força. Seu poder, vida, vigor e energia devem ser destruídos e mortos pela cruz de Cristo. O velho homem deve ser crucificado com Cristo, como em Romanos 6,6. Se deseja experimentar a regeneração, veja Romanos 6, 3-5. Mas essa obra inteira é gradual e requer todos os dias de nossa vida para ser realizada. Deus planejou essa mortificação do pecado que habita o interior e que permanece em nossos corpos mortais a fim de eliminar a vida e o poder da nossa carne. Finalmente, observe a promessa dada a essa tarefa. Abre aspas. Vocês viverão. Fecha aspas. Deus nos promete vida, ao contrário da ameaça de morte por meio da carne. Abre aspas. A carne colherá destruição. Fecha aspas. Gálatas 6:8. Que é destruição da parte de Deus. Essa promessa de vida, no entanto, não é a essência da vida. Nós já temos essa vida espiritual em Cristo como crentes. Ela é a alegria, o conforto e o vigor da vida em Cristo, que sempre pode ser experimentada mais intensamente. Paulo diz aos Tessalonicenses, abre aspas, pois agora vivemos visto que vocês estão firmes, fecha aspas, em 1 Tessalonicenses 3:8. Em outras palavras, abre aspas, se vocês viverem assim, terão uma vida espiritual boa, vigorosa e confortável enquanto viverem sobre a terra, e eu serei consolado e alegrado em minha vida também. Fecha aspas. Assim, o vigor, o poder e o consolo de nossa vida espiritual dependem da mortificação das obras da carne. Uma definição bíblica de mortificação. É importante que compreendamos a obra da mortificação antes de considerarmos a nossa necessidade de praticar essa tarefa. Examinemos o verdadeiro significado de mortificação antes de refutar as várias noções falsas sobre ela. A primeira coisa a lembrar é que a mortificação nunca significa a morte e a eliminação final do pecado. Isso não pode ser esperado nessa vida. Paulo admite, abre aspas, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, fecha aspas. Filipenses 3:12. Ele foi um santo excepcional, cujo exemplo outros poderiam seguir. Veja 3:17. Mas ele ainda tinha um corpo desprezível e aguardava a mudança final que somente Cristo poderia realizar. Veja 3:21. Deus entende que o melhor para nós nunca é estarmos completos em nós mesmos, mas somente, abre aspas, recebermos a plenitude nele, fecha aspas. Veja Colossenses 2:10. Segundo, a mortificação não é fingir que o pecado é removido. Isso somente acrescentaria hipocrisia à iniquidade. Alguém teria um outro coração, talvez, mas isso representaria apenas ser mais astuto, não mais santo. Além disso, a mortificação não significa a melhora de um temperamento quieto e controlado. Algumas pessoas são naturalmente reservadas. É fácil crer, no entanto, que se desenvolvermos nosso autocontrole, prudência e outras qualidades, teremos verdadeiramente mudado. Nossos corações, no entanto, podem ainda cheirar mal como fossa sanitária de corrupção. Por outro lado,
Alguém pode ser afligido em sua vida toda por um temperamento ruim. Em suas lutas, contudo, pode conhecer acerca da mortificação mais do que a pessoa naturalmente reservada. A mortificação não é obtida por meio do refinamento dos temperamentos que possuímos naturalmente. Além disso, um pecado não é mortificado quando é apenas desviado. Simão, o mago, abandonou suas magias por um tempo, mas sua cobiça e ambição permaneceram. Pedro lhe diz, abre aspas, vejo que você está cheio de amargura, fecha aspas, Atos 8:23. Apesar de todos os seus esforços para mudar, ele ainda era o mesmo velho Simão, o mago. Mudar de cobiça, trocar uma pela outra, não resolve o problema. Trocar o orgulho pelo mundanismo, a sensualidade pelo farisaísmo ou a vaidade pelo desdém não é mortificação do pecado. Além do mais, vitórias ocasionais sobre o pecado não contam como mortificação. Quando uma pessoa encara uma invasão repentina de pecado em sua vida, tal como um escândalo ou alguma tragédia maligna, e fica muito agitada com isso, pode ser levada a crer que mortificou o pecado. Reage a ele tão fervorosamente como fizeram os destinatários de 2 Coríntios 7:11. Mas quando a cobiça se recolhe em seu canto por um tempo, ela a esquece. A cobiça, no entanto, é como um ladrão que passou a agir com discrição a fim de começar a cometer seus delitos graves novamente. Do mesmo modo, quando um pecador encara a aflição de alguma calamidade ou a exposição a algum pecado, lida com o problema decidindo nunca mais repetir sua ação novamente. Aparentemente, o pecado se foi, conquanto esteja apenas escondido, esperando para voltar mais tarde. O Salmo 78, 32 a 37 declara, abre aspas, a despeito disso tudo, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Fecha aspas. O que é então a mortificação? O que significa mortificar o pecado? Ela significa 3 coisas. 1. Mortificação é o enfraquecimento habitual do pecado. Toda cobiça é um hábito depravado ou disposição que continuamente inclina o coração na direção do mal. Sem estar mortificada, ela é aquilo que está descrito em Gênesis 6:5. Abre aspas. Toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Fecha aspas. A única razão para um ímpio não estar sob a perseguição perpétua de uma determinada cobiça é se estiver distraído por muitas delas. Mas a propensão geral é bem conhecida, pois é a disposição para a autossatisfação. Dizem que os homens têm seus corações vendidos ao mal para premeditarem, abre aspas, como satisfazer os desejos da carne, fecha aspas, Romanos 13:14. A primeira tarefa da mortificação é enfraquecer esse hábito de pecar, de modo que o seu poder de se expressar com violência, frequência, tumulto, provocação e desassossego seja subjugado. A cobiça às vezes ganha forças quando encontra um temperamento que melhor se encaixa a ela, ou quando Satanás a manipula, como faz milhares de vezes. Mas a cobiça, em particular, ganha forças por meio da tentação. Quando as duas se encontram, o pecado recebe novo vigor, violência e poder. Algumas cobiças são particularmente violentas. Sobre outros pecados, Paulo diz, abre aspas, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Fecha aspas. 1 Coríntios 6:18. Quando algumas pessoas evitam esse pecado mais público e tempestuoso, seus pares as consideram disciplinadas e autocontroladas. Ao contrário, elas simplesmente se entregam à cobiça que é menos visível e está associada a um espírito mais quieto. Elas, no entanto, continuam lascivas. A primeira função da mortificação é a de enfraquecer essas cobiças. Paulo fala de crucificar o mundo e a carne, com suas paixões e os seus desejos, como vemos em Gálatas 5:24,
6,14. Isso é literalmente como um homem que está pregado numa cruz. Primeiro, ele luta e clama com todas as forças, mas, à medida que seu sangue e seu espírito se esvaem, ele enfraquece. Abre aspas. Nosso velho homem foi crucificado com ele, Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído. Fecha aspas. Diz Paulo em Romanos 6,6. Por quê? Para que, abre aspas, não sejamos mais escravos do pecado, fecha aspas, ou permitamos que ele incline nossos corações na direção do pecado. 2. A mortificação é uma luta constante e uma contenda contra o pecado. Isso é necessário quando o pecado é forte e vigoroso, e a alma mal consegue progresso contra ele. Davi reclamou, abre aspas, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver, fecha aspas, Salmo 40, 12. Como podemos lutar contra o pecado? Como guerrear contra ele? Consideremos 3 coisas a fazer. Primeiro, é necessário reconhecer o inimigo que você encara. Leve o pecado a sério, muito a sério. Quando as pessoas o observam superficialmente, não têm senso da necessidade ou da motivação para mortificá-lo. Mas quando um homem conhece as, abre aspas, aflições e dores, fecha aspas, do seu próprio coração, 1 Reis 8:38, irá temê-lo e fazer alguma coisa a respeito. Quando alguém permanece ignorante acerca de seu inimigo, ele se justifica e se comporta com impaciência para com aqueles que o advertem ou reprovam. Veja 2 Crônicas 16, 7 e 10. Segundo, é importante aprender os artifícios e táticas do pecado antes de entrar em uma batalha espiritual. É isso que os homens fazem quando lidam com seus inimigos. Reúnem informações sobre os planos e estratégias do adversário. Sem essa espionagem e trabalho de inteligência, uma guerra poderia ser reduzida a um incidente brutal. Com o pecado é a mesma coisa. Observe os caminhos do mal e então se previna contra eles. Davi aprendeu que, abre aspas, o meu pecado sempre me persegue, fecha aspas, Salmos 51, 3. É importante aprender as sutilezas, as políticas e a profundidade do pecado que habita em nosso interior. Aprender a reconhecer suas desculpas típicas, apelos e pretensões. Assim, antecipando-se às suas artimanhas, fiquem alertas. Terceiro, ataque-o severamente, descarregando contra ele todo o poder de fogo mais prejudicial à sua sobrevivência. Faça novas feridas nele todos os dias. O apóstolo conclama, abre aspas, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, fecha aspas, Colossenses 3:5. Nunca pense que o pecado ou a cobiça estão mortos, porque eles ficam adormecidos. 3. A mortificação é evidenciada pelo frequente sucesso contra o pecado. Não quero definir sucesso como a frustração do pecado, mas a sua perseguição em busca de uma vitória completa. Quando o pecado não mais atrapalha a nossa tarefa ou interrompe a nossa paz, a mortificação alcançou sucesso até certo ponto. O que é então a mortificação? Primeiro, ela é o enfraquecimento da disposição interior de pecar. O orgulho é enfraquecido pela implantação e pelo crescimento da humildade. A paixão é neutralizada pela paciência, a impureza é lavada pela pureza da mente e da consciência, e o amor por este mundo é confrontado pelo interesse nas coisas celestiais. Essas graças vêm do Espírito Santo. Segundo, é a disposição, o vigor e o entusiasmo do Espírito ou o novo homem lutando contra a cobiça. A mortificação obtém sucesso em vários níveis e pode triunfar por completo se o pecado em questão não estiver alojado muito profundamente no temperamento natural.